Você já se perguntou por que seus joelhos doem mais hoje do que há 5 anos, mesmo fazendo tudo certo? Eu recebi infiltração, tomei anti-inflamatório, segui cada orientação que me deram e continuei acordando de madrugada com aquela dor surda que não vai embora, me apoiando na parede só para conseguir levantar da cama. Mas o que ninguém me contou é que existia um processo capaz de reconstruir a estrutura do joelho por dentro, sem agulha, sem cirurgia, sem depender de remédio para conseguir descer uma escada. Nos próximos minutos, vou te mostrar exatamente o que mudou tudo e por que a maioria das pessoas nunca fica sabendo disso. Eu sou o Dr. Henrique Cavalcante, médico integrativo com 28 anos de consultório aqui em Belo Horizonte. Nesses 28 anos, eu vi algo que me incomodou durante muito tempo. Pessoas chegando ao meu consultório depois de anos de tratamento, com dor que não passou, com remédio que virou rotina, com joelhos que só pioravam, e todas elas com uma coisa em comum. Nunca ninguém tinha explicado o que estava acontecendo de verdade dentro da articulação delas. Isso não é culpa do paciente, é falta de informação. E é exatamente por isso que eu estou aqui hoje. O que tira o meu sono não é a dor que aparece, é a dor que poderia ter sido evitada. E não foi, porque a informação certa não chegou a tempo. Nos próximos minutos eu vou te revelar 3 coisas que vão mudar a forma como você entende os seus joelhos. Primeiro, por que o tratamento convencional alivia, mas não resolve? E o que falta nessa equação? Segundo, o que a ciência já sabe sobre regeneração da cartilagem e por que isso raramente chega ao consultório médico comum? Terceiro, um plano prático, simples e acessível que qualquer pessoa pode começar ainda hoje, sem precisar de receita, sem precisar de academia de luxo. E quem ficar até o final vai entender por que o maior inimigo do seu joelho não é a artrite, não é a idade, é uma combinação silenciosa de hábitos que ninguém apontou. Isso vai surpreender até quem convive com essa dor há décadas. O Brasil tem mais de 15 milhões de pessoas vivendo com artrose nos joelhos. 15 milhões. Se você juntasse esse povo numa cidade, seria a 2ª maior cidade do país. E segundo o Ministério da Saúde, a artrose de joelho é a principal causa de aposentadoria por incapacidade no Brasil. Não é o coração, não é o pulmão, é o joelho. Mas aqui está o que assusta de verdade. A maioria dessas pessoas não sabe que já tem o problema instalado. A cartilagem não tem nervo. Ela vai se desgastando em silêncio. Você não sente enquanto ela some. Só sente quando já sumiu. Imagina um pneu de carro. Ele aguenta anos de uso, mas vai desgastando por baixo, devagar, sem que você veja. Até que um dia a borracha acaba, o metal bate no asfalto e a dor chega de uma vez. No joelho, é exatamente isso. A cartilagem é o pneu. E a maioria das pessoas só percebe quando o pneu já foi. Mas ao contrário do pneu, a cartilagem pode ser estimulada a se regenerar. E é sobre isso que eu preciso falar hoje. A história que todo mundo ouviu é essa. Joelho ruim é coisa de quem não se cuidou, de quem foi sedentário, de quem está acima do peso. E eu não vim aqui para dizer que isso é mentira. Esses fatores existem, mas existe algo que os dados mostram e que precisa ser dito com clareza. Os países que mais consomem anti-inflamatório para joelho têm as maiores taxas de progressão da artrose. Não as menores, as maiores. Isso não significa que anti-inflamatório é o vilão da história. Significa que a equação é muito mais complexa do que parece. O anti-inflamatório tira a dor, mas a dor é um aviso. Quando o aviso some, o paciente volta a usar o joelho da mesma forma de antes, sem corrigir nada. E a cartilagem continua se desgastando, agora em silêncio. O remédio tratou o sintoma, não tratou a causa. Tratar a dor sem tratar a causa é como desligar o alarme de incêndio sem apagar o fogo. A fumaça some. O fogo continua. O joelho não é uma peça só. Ele é uma orquestra. E quando um músico sai do ritmo, o conjunto inteiro desafina. O colágeno tipo 2 é o músico mais famoso. É a estrutura principal da cartilagem. Mas o colágeno não trabalha sozinho. A vitamina D é o maestro.
Sem ela, o colágeno não sabe onde ir. Pesquisas da Universidade de São Paulo mostram que mais de 60% dos brasileiros adultos têm deficiência de vitamina D, e a maioria nem sabe. O ômega 3 é o bombeiro. Sem ele, a inflamação crônica consome a cartilagem por dentro, dia após dia, sem que você sinta. O magnésio é o parceiro invisível. Ele participa de mais de 300 reações dentro do seu corpo, incluindo a síntese do colágeno. Sem magnésio, a fábrica de colágeno funciona na metade da capacidade. Quando você trata o joelho com só uma coisa, só infiltração, só anti-inflamatório, só fisioterapia, está colocando um músico para tocar sozinho no palco. O resultado é limitado. Agora eu vou te apresentar os 5 elementos que juntos formam essa orquestra completa. E eu vou do menos impressionante para o mais impressionante, porque o que vem no final vai surpreender. O primeiro elemento é o colágeno hidrolisado. Pequeno, barato, ignorado pela maioria. E com uma riqueza que impressiona quando você olha os estudos. Uma porção de 10 gramas por dia contém os aminoácidos que o seu corpo usa como matéria-prima para reconstruir a cartilagem. Para comparar, você precisaria comer quase 1 quilo de frango por dia para chegar na mesma quantidade dessas proteínas que 10 gramas de colágeno fornecem. O que torna o colágeno especial não é só a quantidade, é a forma. O colágeno hidrolisado já foi quebrado em pedaços menores, peptídeos, que chegam à articulação com muito mais facilidade do que o colágeno inteiro. É como a diferença entre entregar um sofá montado pela escadaria ou entregar as peças e montar dentro do apartamento. Um estudo publicado em 2018, com participantes acima de 50 anos, mostrou que o uso diário de colágeno hidrolisado por 24 semanas reduziu significativamente a dor e melhorou a função do joelho. A dose é simples: 10 gramas por dia, dissolvido em água morna, suco ou iogurte. Se você tomar com vitamina C, uma laranja, um copo de limonada, a absorção melhora ainda mais. O segredo é a consistência. Não adianta tomar por uma semana. O segundo elemento é a vitamina D com K2. A vitamina D você já ouviu falar. Mas o que poucos sabem é que ela só funciona direito no joelho quando acompanhada da vitamina K2. Pensa assim: a vitamina D é o GPS que leva o cálcio para os ossos. A K2 é a cancela que direciona esse cálcio para o lugar certo, o osso, e não para as articulações, onde ele vira calcificação e aumenta a dor. O ideal de vitamina D no sangue é entre 40 e 60 nanogramas por mililitro. A média dos brasileiros está em torno de 22, menos da metade do necessário. Antes de suplementar, peça o exame 25-OH vitamina D ao seu médico. E enquanto aguarda o resultado, 20 minutos de sol da manhã, das 8 às 10 horas, nos braços e nas pernas, já fazem a diferença para quem tem deficiência leve. O terceiro elemento é o ômega 3 de origem marinha. O ômega 3 não é modinha, é ciência robusta. A inflamação crônica dentro da articulação do joelho é um dos principais mecanismos de destruição da cartilagem. E o ômega 3, especificamente o EPA e o DHA, que vem de peixes de água fria, reduz os marcadores inflamatórios dentro da articulação. Um estudo acompanhou pacientes com artrose de joelho por 2 anos. Os que usaram ômega 3 tiveram significativamente menos dano cartilaginoso ao final do período. Não foi uma melhora subjetiva. Foi medida por ressonância magnética. Pensa no ômega 3 como um apagador de incêndio de baixa intensidade. O fogo da inflamação nunca vai completamente, mas ele fica controlado. E quando o fogo fica controlado, a cartilagem tem chance de trabalhar, de se regenerar, de funcionar. A dose recomendada é de 2 a 3 gramas de EPA mais DHA por dia. Prefira cápsulas com concentração alta. Leia o rótulo, não o marketing. Sardinha, atum e salmão também são boas fontes alimentares. Quem toma anticoagulante, conversa com o médico antes de suplementar. O quarto elemento é a glucosamina com condroitina. Essa combinação existe há décadas. E existe por um motivo. Funciona para uma parte importante dos pacientes. A glucosamina e a condroitina são componentes naturais da cartilagem.
Quando você a suplementa, está fornecendo ao seu corpo os tijolos que ele precisa para a manutenção da articulação. O erro mais comum é usar por 15 dias e desistir. A glucosamina e a condroitina precisam de pelo menos 3 meses para mostrar resultado. É um investimento de longo prazo. Não é um analgésico. A dose habitual é 1.500 mg de glucosamina sulfato e 1.200 mg de condroitina sulfato. Divididos ao longo do dia, preferencialmente com as refeições, precisa de paciência. Os resultados chegam devagar, mas chegam. E agora chegou a hora de falar da campeã deste vídeo. O elemento que, na minha experiência de 28 anos de consultório, tem me surpreendido mais nos últimos anos. A curcumina. O princípio ativo da cúrcuma. Aquela raiz amarela que você conhece como açafrão da terra. Mas aqui vem o ponto que a maioria não sabe. A curcumina isolada é praticamente inabsorvível pelo organismo. Você pode comer cúrcuma o dia inteiro e aproveitar menos de 1% da curcumina que está ali. Ela passa pelo corpo sem ser absorvida. O que muda o jogo é a piperina, o princípio ativo da pimenta preta. A piperina aumenta a absorção da curcumina em até 2.000%. 2.000. Não é erro. É o que a ciência mostra. E o que a curcumina faz dentro do joelho? Ela age em múltiplos pontos da cascata inflamatória ao mesmo tempo. Os estudos mostram inibição dos mesmos alvos que muitos anti-inflamatórios convencionais atacam, só que sem os efeitos colaterais no estômago. Um estudo comparou a curcumina com piperina diretamente com o ibuprofeno em pacientes com artrose de joelho. O resultado: eficácia similar no controle da dor, com tolerância digestiva significativamente melhor no grupo da curcumina. A dose é de 500 mg de curcumina com 5 mg de piperina, 1 a 2 vezes ao dia. Quem tem cálculo biliar ou toma anticoagulante, consulta o médico antes. E ela combina muito bem com o ômega 3, os dois juntos trabalham em sinergia. Mas antes de continuar, eu preciso te contar a história de uma pessoa real. Uma história que me marcou profundamente. Dona Margarida Ferreira, 68 anos, aposentada, foi professora de educação física por 32 anos em Uberlândia. Toda a vida ativa, toda a vida em movimento. Chegou ao meu consultório de muleta, encaminhada pelo ortopedista dela após 2 infiltrações que não resolveram. A dor dela era tão forte que ela havia parado de sair de casa. Deixou de ir à missa aos domingos. Deixou de encontrar as netas. Ficou presa dentro do apartamento. E o que mais machucava não era o joelho, era a dependência. Ela, que passou 32 anos ensinando criança a se mover, não conseguia mais chegar até a cozinha sem parar no meio do caminho. Quando levantei o histórico dela, a resposta estava ali. Vitamina D com deficiência severa, 14 nanogramas. Nenhum suporte nutricional para a articulação. Anti-inflamatório há 2 anos, tomado quase que diariamente. E 0 orientação sobre o que comer, o que suplementar, como se mover com segurança. Não era culpa dela, era falta de informação. Ninguém havia conectado os pontos para ela. O trabalho que fizemos juntos foi simples. Corrigimos a vitamina D, introduzimos colágeno hidrolisado, ômega 3 e curcumina com piperina. Ajustamos a alimentação, menos ultraprocessado, mais proteína, mais anti-inflamatório natural. E começamos com 10 minutos de caminhada leve por dia. Dentro do apartamento mesmo, nos primeiros dias. 3 meses depois, Dona Margarida voltou ao consultório sem muleta. 6 meses depois, ela me mandou uma foto. Estava na praça, segurando a neta mais nova pela mão. Ela me disse uma frase que eu não esqueço. Doutor, eu não sabia que era possível voltar. Eu achei que tinha ficado para trás. Essa frase vale mais do que qualquer dado científico. Ela resume por que eu faço o que faço. Se esse conteúdo está sendo útil, e há boas razões para acreditar que está, um like agora faz uma diferença real. O algoritmo do YouTube usa o engajamento para decidir para quem mostrar esse vídeo. E esse vídeo precisa chegar a mais pessoas que estão sofrendo desnecessariamente. A inscrição no canal com o sininho ativado garante que o próximo vídeo chegue assim que sair.
E uma pergunta para quem está acompanhando: qual foi o momento em que a dor no joelho mudou sua rotina pela primeira vez? Pode ser uma coisa pequena: deixar de subir uma escada, parar de caminhar, evitar um passeio. Conta nos comentários. Cada história compartilhada aqui importa, porque ela pode ajudar alguém que está passando pelo mesmo. Porque o que vem a seguir é o ponto mais importante de todo este vídeo: a curcumina, o ômega 3, o colágeno. Eles não são uma ilha. A saúde do joelho é resultado de um conjunto, e seria desonesto da minha parte apresentar só esses elementos sem mostrar o quadro completo. O primeiro pilar é o movimento inteligente. O joelho precisa de movimento para se nutrir. A cartilagem não tem vasos sanguíneos. Ela se alimenta pelo líquido sinovial que só circula quando você se move. Sedentarismo é veneno silencioso para o joelho, mas movimento errado também machuca. A caminhada leve, a hidroginástica e o fortalecimento do músculo da frente da coxa são os melhores amigos do joelho. Exercício de impacto alto. Sem preparo muscular, é o inimigo. O segundo pilar é a alimentação anti-inflamatória. O que você come todos os dias cria o ambiente interno do seu corpo. Açúcar refinado, farinha branca e ultraprocessado aumentam a inflamação sistêmica, inclusive dentro da articulação. Frutas vermelhas, azeite de oliva extra virgem, vegetais coloridos, proteína de qualidade. Eles criam um ambiente que favorece a regeneração. Não é dieta, é escolha diária. O terceiro pilar é o controle do peso corporal. Cada quilo a mais que você carrega coloca 4 quilos extras sobre o joelho a cada passo. Não é exagero, é biomecânica. Perder 5 quilos reduz em 20 quilos a força que o joelho absorve a cada passada. Isso não é sobre estética, é sobre estrutura. O quarto pilar é o sono de qualidade. Durante o sono, o corpo produz hormônio de crescimento, que é o principal regulador da regeneração de tecidos, incluindo a cartilagem. Quem dorme mal, regenera menos. Quem dorme bem, dá ao corpo a chance de fazer o trabalho que os suplementos começaram. E existe um inimigo silencioso que precisa ser nomeado: o açúcar. O açúcar em excesso acelera um processo chamado glicação, que é quando as moléculas de açúcar grudam nas proteínas do corpo, incluindo o colágeno da cartilagem, e as tornam rígidas e frágeis. É como enferrujar o joelho por dentro. Devagar, sem aviso, sem dor imediata, mas com consequências sérias ao longo do tempo. Agora eu vou te dar o plano. Simples, prático, dia a dia. No café da manhã, 10 gramas de colágeno hidrolisado dissolvido em água morna, suco ou iogurte. Se você tomar junto com uma fonte de vitamina C, uma laranja, um copo de limonada, a absorção melhora ainda mais. Esse é o horário estratégico, porque o corpo acabou de passar a noite em modo de reparo e está mais receptivo aos nutrientes construtivos. No almoço, uma fonte de proteína de qualidade: frango, peixe, ovos, feijão, lentilha, metade do prato com vegetais coloridos, azeite de oliva extra virgem no tempero. Não para cozinhar, para temperar depois. Se tiver salmão ou sardinha na semana, melhor ainda. São fontes naturais de ômega 3 que qualquer mercadinho tem. No lanche da tarde, um punhado de nozes ou castanhas. Fonte de gordura boa e magnésio. Uma fruta de sua preferência. Simples, acessível, anti-inflamatório por natureza. Esse lanche substitui o biscoito, o pão branco, o ultraprocessado que inflamam o joelho em silêncio. No jantar, e esse é o horário mais estratégico de todos, é aqui que a curcumina com piperina e o ômega 3 fazem mais sentido. Durante a noite, o corpo entra em modo anti-inflamatório natural, e esses dois compostos potencializam esse processo. Uma porção de peixe ou frango com cúrcuma e pimenta do reino no tempero já dá uma dose alimentar. A cápsula garante a dose terapêutica. Fora da alimentação, 20 a 30 minutos de caminhada leve, 5 vezes por semana. Se estiver com dor, começa com 10 minutos e aumenta progressivamente. Para fortalecer o músculo da frente da coxa, que é o principal protetor do joelho, um exercício simples. Senta e levanta de uma cadeira firme
10 vezes, 3 séries ao dia. Parece pouco. O efeito não é pouco. 20 minutos de sol pela manhã, nos braços e pernas, gratuito, disponível todos os dias, e peça ao seu médico 3 exames: o 25OH vitamina D, o hemograma e o PCR ultrassensível. Esses 3 exames revelam muito sobre o estado inflamatório do seu corpo. Quem tem diabetes, doença renal ou faz uso de anticoagulante, conversa com o médico antes de iniciar qualquer suplementação. Isso não é formalidade, é cuidado real. Esses itens custam pouco. Estão no mercadinho do bairro, na farmácia de manipulação, na sua própria cozinha. O que faltava era a informação certa sobre como usá-los juntos. Quem chegou até aqui tem agora algo que a maioria das pessoas não tem: a informação certa. Quem passou anos tomando anti-inflamatório sem resultado não falhou. Simplesmente não tinha acesso ao que a ciência já sabe. E agora tem. A dor no joelho não é só física. Ela tira a independência. Tira a convivência com quem você ama. Tira o prazer de caminhar numa praça, de subir uma escada sem se segurar, de brincar com um neto no chão. O seu joelho dobrou e estendeu para cada movimento que a vida pediu. Cada passo dado, cada escada subida, cada abraço que exigiu equilíbrio. Anos de trabalho silencioso, sem reclamar, sem pedir reconhecimento, sem tirar um único dia de férias. Essa dedicação merece ser retribuída. E nunca é tarde para começar. A artrose não precisa ser o destino. As ferramentas estão disponíveis. Muitas delas estão ao alcance da mão. No mercadinho do bairro, na cozinha de casa, no sol da manhã. O que faltava era saber, e agora você sabe. Se este vídeo fez diferença, uma ação simples pode multiplicar esse impacto. Compartilha com alguém próximo. Com a mãe, com o pai, com o amigo que acorda com dor, com aquela pessoa que perdeu a firmeza nas pernas, com quem toma remédio há anos sem entender porquê. Uma informação compartilhada pode prevenir uma fratura, pode preservar a independência de alguém, pode, literalmente, mudar o rumo de uma vida. No próximo vídeo, eu vou revelar algo que surpreende até médicos. Existe um alimento consumido diariamente por milhões de brasileiros que acelera o desgaste da cartilagem e que a maioria dos pacientes com artrose consome achando que está fazendo bem. Alguns dos sinais de que esse alimento está prejudicando seus joelhos aparecem anos antes da dor e quase ninguém reconhece. O sininho garante que esse vídeo chegue assim que sair. Dr. Henrique Cavalcante. Cuide dos seus joelhos.